Boa tarde, Antônio Carlos de Almeida Castro, nosso querido Cacai, um grande advogado, advogou já para vários ministros, governadores, presidente, habitué do nosso canal, e é uma satisfação enorme recebê-lo aqui hoje para tratar desse assunto que vai e volta, tal como o nosso último assunto, né, sobre a inocência do presidente Lula. O do artigo 142 também é recorrente a afirmação de que ele é um instrumento que serve para dar um golpe. O nosso assunto, então, hoje é 142, artigo 142, modo de usar. Eu vou aqui dar uma rápida historiada, o Cacai, sobre 142 para os nossos internautas, que, aliás, boa tarde, comunidade. Essa entrevista está sendo gravada hoje, no dia 2 de novembro, às 15h02. O artigo 142, Cacai, ele foi uma forma que as Forças Armadas encontraram para não sair do protagonismo na época em que estava se discutindo a Constituição de 1988. Na época, o Otávio Medeiros, que era o ministro do Exército, colocou o dedinho lá para que a gente tivesse esse artigo e que acabou ficando um artigo ambíguo, né? Que tratava... O Otávio Medeiros não queria que as Forças Armadas deixassem de ter protagonismo e colocou esse artigo como uma forma de inserir na Constituição, desenhar, né, um papel para as Forças Armadas, e elas que já tinham um papel de defesa do Estado. Então, depois da Constituição, esse artigo, de tão ambíguo que ele foi, por 2 vezes, reinterpretado, né? E chegou aí ao Supremo, e todas as iniciativas restritivas, né, foram reexaminadas, estabelecendo a cadeia legal do seu uso em demanda do Estado Federado ao Ministério da Justiça, que fez um parecer ao presidente da República. Ele é um parecer que vai ao presidente da República, que manda para o Congresso, e só então ele distribui e define a atribuição, né, da operação da garantia da lei e da ordem, que é disso que se trata, né? Eu chamei você para nos explicar, com a sua clareza de sempre e a sua competência advocatícia, como é, então, que funciona esse artigo que foi tirado pelo ministro Fux, foi, digamos, esmiuçado, né? O ministro Fux definiu que ele não serve para o golpe. E eu gostaria que você nos explicasse para que serve, então, 142, modo de usar, para que serve? Denise, primeiro, obrigado aí pelo convite, é uma alegria sempre estar com vocês. Na verdade, o que se pretende com a subleitura desse artigo é instaurar, de certa forma, a possibilidade de um golpe constitucional, o que não existe. Não existe golpe constitucional. Todo golpe é contra a Constituição, é contra o povo. Eu tenho escrito sobre isso. Quando nós começamos a viver essa crise de instabilidade institucional, que foi criada por esse fascista, desse presidente da República, pelo Bolsonaro, que várias vezes insuflou a população contra o Supremo Tribunal, contra o Judiciário, contra o Legislativo. O Legislativo, depois, ele acertou, que ele comprou o Legislativo. Ele cooptou boa parte do Legislativo. Mas, eu digo isso e faço as minhas homenagens, o Judiciário teve um papel fundamental na manutenção desse Estado democrático de direito, que foi fazer a resistência da democracia. Então, em vários momentos, nós podemos lembrar, ele foi para frente, Bolsonaro, esse fascista, que felizmente agora nós apiamos do poder, ele foi para frente do
do Exército, onde fica a residência do Exército, para poder propor um ataque ao Supremo Tribunal Federal, o ataque ao Congresso Nacional. E depois ele resolveu contratar. Olha, é muito triste ver isso. Alguns juristas que o Brasil respeitava, como o Luiz Gandra, mas que, no interesse específico, talvez de fazer o filho ministro do Supremo Tribunal Federal, vieram fazer uma leitura absolutamente subreptícia, baixa, vulgar do artigo 142, dizendo que as Forças Armadas seriam os tutores da nação. Não existe isso. Veja bem, é importante, Denise, que a gente saiba que todo golpe é contra a Constituição. Sim. Essa é a base que nós temos que começar a discutir. Então... Não existe golpe com amparo legal, né? Não existe golpe constitucional. O golpe é para romper a estrutura constitucional. Esses fascistas, que infelizmente dominaram o Brasil por 4 anos, e nós vamos ter muita dificuldade de desestruturá-los, porque eles, eu falo isso tem 3 anos, eles desconstruíram as bases humanistas do Estado. Isso. Tudo que tinha de civilização, bases civilizatórias, humanismo, eles foram tirando na cultura, na ciência, na educação, na saúde. E agora, durante os últimos 2 anos, eles tentaram fazer um golpe. Por que não saiu o golpe? Porque o Bolsonaro é incompetente, ele não tem o prestígio, ele não é prestigiado sequer pelas Forças Armadas. Eu me lembro uma vez, Denise, eu vendo uma entrevista do general Mourão, da Globo News, que foi uma coisa humilhante. Perguntaram para ele sobre o Bolsonaro, ele falou assim, não, o Bolsonaro ele não chegou a estudar. Eu me lembro disso. Algo... Foi patético. Ele só ficou na parte física. Então, assim, ele não tem o prestígio e o respeito sequer das Forças Armadas, senão teria dado golpe. Então, o que nós temos que saber com a maior tranquilidade jurídica, o artigo 142 da Constituição não permite uma leitura de que as Forças Armadas sejam tutores da nação. Isso é uma balela criada por uns fascistas e por algumas pessoas que, infelizmente, se venderam para poder fazer um agrado especial ao presidente da República. Então, nós temos a tranquilidade de saber que, felizmente, pense bem nisso. Eu tenho conversado muito esses últimos dias, intensamente, com todas as áreas do governo, inclusive com as Forças Armadas. As Forças Armadas brasileiras se preservam e se respeitam. Elas sabem que essa subleitura do artigo 142 é vulgar, é golpista. Hoje não tem nenhum apoio. Naquela época que ele tentou a primeira vez, que ele pediu juristas para se manifestarem, como o Luiz Gandra, já foi um espanto na comunidade jurídica. Uhum. Porque é de uma vulgaridade enorme. Então, não temos dúvida, o Bolsonaro, a única saída dele é agora, dentro de uma legalidade, felizmente ele ontem reconheceu. Eu trabalhei muito nisso, viu? Eu liguei para o Ciro Nogueira, falei, Ciro, nós temos que estabelecer imediatamente a transição, imediatamente, para dar uma estabilidade, já que ele... Que tem início amanhã, né? Não, como ele era um cara, o presidente é um cara vulgar, que não teve a coragem de vir reconhecer a vitória, o mundo inteiro reconheceu. Em 10 horas, o presidente da Argentina estava aqui. O mundo inteiro abraçou o Brasil. Foi lindo isso. Foi. A Noruega dizendo que ia soltar agora as verbas do Fundo Amazônia. Do Fundo Amazônia. Ou seja, o Bolsonaro é um idiota acachapado. Felizmente, eu estou falando com você, eu liguei para o ministro Ciro Nogueira e falei, Ciro, vamos fazer a transição, porque dá uma resposta para esse idiota que não tem coragem sequer de reconhecer. Liguei para a Gleisi, eles fizeram uma reunião, tinha que ser feito, parece que amanhã vai começar essa transição, com o governador Alckmin sendo
o vice-presidente. Coordenador. Sendo... Então, assim, o Brasil vai se estabilizar. Essa história da leitura do artigo 152 é de uma mediocridade inacreditável. É porque o Bolsonaro não tem limites. Sim. Ele é vulgar, ele é banal, ele é um mentiroso quanto mais, mas nós já o derrotamos, Denise. Isso é o que nos interessa. Eu queria te pedir, por favor, que exemplifique em que momentos e de que forma o 142 pode ser usado corretamente. Olha, em qualquer momento ele é um uso permanente, quer dizer, as Forças Armadas têm uma importância fundamental na estabilidade democrática do país. Veja bem, o que não se pode pretender é dar uma visão fascista, estereotipada, parcial, de que as Forças Armadas seriam os tutores da nação. Não. Sim. Nós temos, dentro de uma normalidade democrática, nós temos que reconhecer a importância das Forças Armadas, e eu reconheço. Sim, como defesa do Estado. Defesa do Estado Democrático de Direito, é claro. Quando nós estivermos, espero voltar logo, num momento democrático, pensa bem, nós não ouviremos falar das Forças Armadas. Essa que é a vantagem. Quando você não ouve falar, significa que o Estado está cumprindo o seu papel, cada um com o seu papel. Nós temos que ter... Silvia, eu vou inaugurar um debate agora que não é meu, que é antigo, mas eu vou entrar nele. Amanhã eu faço um artigo que vai sair no Poder 360 na sexta-feira, dizendo da necessidade do Brasil fazer uma releitura do seu passado. O que eu acho que é um dos problemas do país? Por que nós tivemos esse fascista na presidência da República? Um dos problemas do país é que, na redemocratização, nós passamos as mãos na cabeça dos terroristas, bandidos do Estado, dos militares que torturaram e mataram, e não responsabilizamos esse grupo. Com isso, cresceu um bandido como o Bolsonaro, que faz apologia da tortura, que diz que torturou. Mentira, nem torturou, ele não deve ter torturado, ele é um banana. Não, ele não viveu esse período. Ele não viveu. Ele não tem idade para isso. Ele mente. Mas, assim, se nós tivéssemos, na minha visão, essa é uma discussão que eu quero aprofundar, se nós tivéssemos, quando da redemocratização, punido os militares que torturaram e que mataram, nós não teríamos dado o espaço que esse fascista teve para atingir o poder. Então, o Brasil vai ter que fazer uma reflexão agora. Nós ganhamos e vamos governar. Ganhamos, tudo isso é história. Tem lá 10 pessoas na rua soltando traque. Ontem eu conversei com alguns generais, disse, Cacá, isso é uma crise de WhatsApp. Eu estou fora do Brasil, mas estou em permanente contato com tudo que está acontecendo. O que eu acho que nós temos que discutir agora? Por que nós chegamos a esse ponto? Por que um cara medíocre, banal, vulgar, atingiu a presidência da República e dividiu o Brasil? Porque nós não fizemos lá atrás um dos motivos, o enfrentamento necessário com os fascistas, com os que mataram, com os que torturaram. Então, agora é a hora de nós fazermos uma releitura do Estado. Esse cidadão, olha, eu não sou nenhum revanchista, não. Mas nós vamos assumir o poder agora, dia 1º de janeiro. Claro, o mais importante para o Lula é implementar as políticas de Estado para o Brasil passar a existir de novo. Mas nós, democratas, nós que vamos ter participação, porque merecemos ter participação no governo, nós temos que ir atrás desses bandidos que fizeram com o país. Então, assim, não é para tentar um novo pacto, não. Esses caras que cometeram crimes de morte, crime de guerra, crime de pandemia, vão ter que pagar, Denise. Mas, Cacá, se você me permite aqui ponderar algumas coisas, primeiro, nós estamos aí com uma certa dificuldade de diálogo com essa turma. O golpe de 2016
uma das desculpas do Vilas Boas para incentivar a prisão do ex-presidente Lula foi a Comissão Nacional da Verdade. Ele usou esse argumento. Não se podia revolver esse passado. Parece que agora, um pouco antes do pleito do segundo turno, houve uma conversa com os comandos para que esse assunto continuasse dormitando. Você acha que seria prudente agora revolver isso? Absolutamente prudente. Necessário. Quer dizer, eu não estou defendendo essa posição de não mexer. Não. É uma reflexão que eu estou fazendo. Sim. Esse fascista está no poder porque nós não enfrentamos as raízes do mal. Eu concordo com você que a impunidade gerou o Bolsonaro. E digo mais, se nós não enfrentarmos esse cidadão agora com toda a plenitude, dando a ele os direitos legítimos de defesa plena, mas se nós não enfrentarmos, se nós fizermos um tal governo de pacificação, daqui a 4 anos nós teremos o Bolsonaro pelo voto. E estaremos cantando Loas à Ustra novamente. Cantando Loas à Ustra. Eu sou hoje um homem absolutamente convicto de que, olha que eu sou um democrata de primeira linha, que nós erramos lá atrás ao não punir os militares e nós erramos agora quando conversa em qualquer hipótese de uma transição civilizatória. A civilização significa pegar esses bárbaros e punir os bárbaros. É triste dizer isso, mas essa é a nova postura que eu estou adotando a partir de hoje. Escrevi um artigo, falo pela primeira vez aqui, e um artigo que sai amanhã no Poder 360. Você viu o filme Argentina 1985? Olha, eu estou com 200 indicações, mas nos últimos dias eu só fiz política. Eu não vi nada. Não, é porque trata exatamente do momento em que a Argentina passou a sua história a limpo, né? Me disseram muito bem. Eu não consegui ver porque são 18 horas de telefonemas, de conversas, de assuntos e tal. Então, eu inclusive. Todos nós. Eu peço desculpas por ter. Não, uma alegria. Nas suas férias. Uma alegria enorme. Então, eu fiz a pergunta, eu ponderei, porque é uma das desculpas que eles sempre dão. Agora, é fato, Cacai, que ao não ensinarmos nas escolas a nossa história recente, nós criamos uma geração que comprou as versões empurradas por Bolsonaro, Vilas Boas e a sua turma. Você é favorável a que se mude o currículo das escolas militares para que os jovens que engrossem as fileiras das Forças Armadas agora tenham maior consciência dessa história? Eu não sou especialista em educação. Eu fico espantado com o que eu leio de boçalidades que fazem nas escolas militares. Mas eu prefiro repensar sobre o seguinte aspecto. O programa deve ser o mesmo nas escolas civis, nas escolas militares. Isso é o que me interessa. Sim. Eu não quero discutir e agravar uma questão das escolas militares. É o mesmo, o brasileiro é o mesmo, o Brasil é o mesmo, nós temos que resgatar o Brasil. O que eu te falo, Denise, e aí eu falo com uma certa dor até, é que nós não podemos cometer os erros que cometemos na redemocratização. O brasileiro criou uma ideia desse brasileiro cordial, o brasileiro, com isso, fez uma transição que seria uma transição democrática, mas não é uma transição democrática. Eu sempre falo sobre isso. Nós criamos um grande conchavo, né? Claro, e hoje mais do que nunca, porque eu digo agora como reflexão. Vou começar a ler mais sobre isso, escrever mais. Escrevi o primeiro artigo hoje. Nós não podemos permitir que essa leviandade continue sob pena de daqui a 4 anos
nós voltarmos o Bolsonaro pelo voto. Primeiro, que é necessário que nós usemos toda a estrutura do governo, toda, dia 1º de janeiro, tirar todos os sigilos, fazer a investigação. Tudo aquilo que o Lula fez, que o governo Lula fez, de permitir... Não, mas permitir é o óbvio, ele não permitiu, esse fascista impediu. Mas de permitir uma plena investigação, liberdade do Ministério Público, liberdade de imprensa, liberdade da Polícia Federal. Olha o que eles fizeram com a Polícia Rodoviária Federal agora, é criminoso. Aparelharam, né? Aparelhar. Então, assim, eu só não quero estar daqui a 4 anos sentado aqui com você para dizer o seguinte: olha, tivemos uma pseudo-visão de uma sociedade democrática, não fizemos o que tinha que ser feito e o fascismo voltou. Isso é que não nos interessa. Nós temos que fazer um enfrentamento. Não adianta. Nós ganhamos, foi uma grande vitória. Todos nós nos fizemos exposição até ostensiva, com muito prejuízo pessoal, muitas vezes, como no meu caso, que eu sou advogado. Mas não interessa. Ganhar é o primeiro passo para começar a derrotar o fascismo. Mas, para derrotar, eu já não tenho dúvida. Temos que fazer um enfrentamento real. Vamos lá atrás. Quem é que fez? Quem é os responsáveis pelos crimes? Quem é que teve essa anistia plena e irrestrita? E agora, o que vamos fazer com esse bando de miliciano que está aí? É isso. É uma opção que nós fazemos na vida. Ou nós fazemos isso, ou daqui a 4 anos nós vamos estar aqui de novo discutindo um fascismo pelo voto. Exatamente. Eu concordo muito quando você fala do sigilo de 100 anos, porque isso é, ainda no calor dos acontecimentos, é fundamental que você não perca o fio da meada como nós perdemos do golpe de 1964. Nós, concordo com você, dormitamos em cima de fatos dantescos cometidos pelo aparelho de Estado e, em não passando a limpo, nós geramos uma ideia de impunidade que nos trouxe Bolsonaro. Agora, com a quebra de sigilo, eu concordo com você que a gente faria mais um capítulo dessa história recente. Seria um decreto imediato do presidente Lula eleito, que ele prometeu, né? Você acha, então, que pode ser feito rapidamente? Eu penso até, Denise, não é minha área, que nem precisa de decreto. Não. Eu acho que, a partir do momento em que se instalar a democracia no Brasil, é necessário que se faça imediatamente, no dia 1º, perguntas específicas de vocês, jornalistas, sobre a transparência, sobre o direito à informação, aos órgãos responsáveis pelo todo esse sigilo que está posto. Eu entendo que nem precisa de decreto, o governo vai imediatamente disponibilizar. Claro, aquele caso específico que tiver alguma coisa que justifique, serão pouquíssimos, não existe nenhuma justificativa para os filhos não entrarem no Palácio do Planalto, para vacina, para tantas coisas ridículas que acobertam corrupção. A quem interessou a fabricação da cloroquina pelo Exército? Claro, isso aí nem precisa de decreto, na minha visão. Se eu fosse jornalista, no dia 1º, na hora 1, eu faria todas as perguntas às áreas específicas de liberação. E o governo vai liberar. Vai liberar porque é um governo democrático, vai liberar porque nós precisamos liberar. O Brasil vai mudar, Denise. A partir do momento em que a gente resumir o Brasil num binômio simples, democracia e liberdade, é outro país. É outro país. E nós vamos derrotar os fascistas. Repito, só temos que ter cuidado para que esses fascistas não voltem daqui a 4 anos. Sim. Então, nós temos que investigá-los, nós temos que puni-los, nós temos que ser... Não esse brasileiro cordial que criaram para nós, que é uma coisa estranha. Nós temos que ser amantes da Constituição. Simples. Simples assim. E digo mais, 100 vezes, a leitura que se faz
nós democratas, da Constituição é a melhor possível. Esse artigo 142 é um artigo que está lá para dar valor às Forças Armadas sem possibilidade de uma leitura fascista que se faz. Ou nós resistimos, ou eles voltarão em 4 anos. Certo. Agora, eu volto à pergunta. Como ele pode ser usado corretamente? Em que situações ele pode ser usado corretamente? Em todas as situações, é um artigo eu diria, de prestígio para as Forças Armadas, não tem nenhum problema. Você está lá, o artigo que diz: todo poder emana do povo e seu nome é exercido. Quando ele é usado? Todo dia, toda hora. Todo poder emana do povo. Nós não podemos permitir subleituras fascistas de qualquer artigo. Se nós, numa democracia estabilizada, deixarmos de discutir o artigo 142, é uma vantagem. Você veja bem, a Constituição ela tem normas que elas estabelecem direitos, que elas mostram direitos, mas elas não têm que ser interpretadas no dia a dia. Todo poder emana do povo em seu nome exercido. Você não tem um questionamento. Mas todo poder emana do povo em seu nome é exercido? Quer dizer, a partir de 1º de janeiro, espero, nós vamos voltar a ter uma estabilidade democrática. A partir desse momento, ninguém vai questionar o poder moderador das Forças Armadas. Não existe poder moderador. Quem criou isso foram os fascistas ligados ao Bolsonaro, que foram buscar juristas de plantão, como o Ives Gandra, infelizmente, para poder dar um valor que não existe constitucionalmente e nunca poderia existir, de um sobrevalor das Forças Armadas. É como se fosse possível um golpe constitucional. Não existe golpe constitucional, repito. Todo golpe é contra a Constituição e todo golpe é contra o povo. Então, hora que a gente voltar, a partir de 1º de janeiro, a ter um movimento democrático governando o Brasil, essas questões estão postas e não serão discutidas com relevância. Por quê? Porque é assim que acontece a vida. O que nós temos que fazer, repito, é que tem uma discussão seríssima no Brasil sobre a responsabilidade desse grupo fascista que está no poder. Se nós fizermos o erro que fizemos na democratização, de não responsabilizarmos os militares torturadores, que é o ídolo desse bandido, desse presidente da República, nós estaremos correndo um seríssimo risco de, daqui a 4 anos, estarmos perdendo a eleição para um grupo fascista que se estabeleceu. O Brasil está dividido. Está extremamente dividido. Violento, um país onde a arma virou a regra. Nós temos um deputado federal que recebeu a Polícia Federal com granada, temos uma deputada federal, a terceira mais votada de São Paulo, que saiu armada nas ruas. É isso que nós queremos para o Brasil? Se não for, vamos responsabilizar. Esse deputado federal, que já está preso em Bangu, essa deputada que tem que ser caçada. Nós temos que agora aproveitar. Pois ela não pode ser diplomada, não é isso? Não, nós temos que caçá-la. Temos que caçar o mandato dela. Nós temos que aproveitar essa força incrível da vitória do Lula para mostrar que a democracia veio para valer. Porque o Centrão, em 15 dias, está sentado no colo do Lula. Boa parte do Centrão já começou a migrar. Claro, lógico, não existe isso. Ali é um grupo de poder. Uhum. E nós temos que ter maturidade para poder fazer, claro, sem ceder os princípios essenciais, mas poder fazer um acordo com esse pessoal. Vamos caçar essa Zambelli. Essa mulher tem que ser caçada. Isso não é possível, né? Agora, com relação ao próprio presidente da República, ainda, né? É bom botar esse ainda, porque daqui a pouco está na hora do Jair. O que pode acontecer com ele do ponto de vista jurídico, corretamente, assim, friamente? O que seria o correto fazer com ele assim que ele saísse? Sem conciliar. Não, o Bolsonaro, assim que perdeu o mandato, aí tem uma questão jurídica simples.
É isso. O presidente da República, enquanto presidente da República, ele só responde aos atos que ele pratica no exercício da presidência. Isso é uma regra constitucional. Sim, mas ele praticou vários. Pois é, mas todos os atos anteriores não podem ser submetidos ao judiciário. A partir do momento que ele perde o mandato, ele vai ser responsabilizado não só pelos atos que ele fez enquanto presidente da República, que o doutor Aras, como procurador-geral, era o Dominus Lidio, e não o denunciou, como também pelos atos anteriores, rachadinha, todos os demais crimes, milicianos e tal. Então, o Bolsonaro, ele terá uma noite longa pela frente, muito longa. A partir do momento em que ele deixar a presidência, 1º de janeiro, e não ter acordo, não existe acordo em relação a isso. Ele vai responder pelos atos que ele fez enquanto presidente da República, vários atos, e vai responder pelos atos anteriores, ele e a família. Daí o desespero. O que as pessoas têm que entender é que o foro privilegiado, o Supremo Tribunal deu uma definição, uma modulação que mudou. Ele agora não responderá mais frente à presidência da República, frente ao Supremo Tribunal. Então, não será mais o Procurador-Geral da República que vai denunciar. É o Procurador de Primeira Instância do Rio de Janeiro, no caso das rachadinhas. É o Procurador de Primeira Instância de Brasília, nos casos dos crimes cometidos enquanto presidente. Ele terá um longo inverno pela frente. Um longuíssimo inverno. Eu sou um advogado criminal. Ele me procurou para advogar para ele lá atrás. Eu não quis advogar para ele, é um direito meu. Não desejo a ele nada do que eles fizeram de abuso, ele e esse assessor dele, o Moro, Sérgio Moro, de abusos. Eu quero que eles tenham direito à ampla defesa, ao devido processo legal, que eles tenham direito de ser recolhidos à prisão só depois do trânsito em julgado, como eu fui autor da ADC que ganhei no Supremo Tribunal, a ADC 43 do trânsito em julgado. Mas só que eles terão que cumprir. Eles serão responsabilizados. Por quê? Veja bem, mudou. Ele voltou agora para as mãos de um procurador da República de primeira instância que, na sua quase totalidade, são pessoas sérias, preparadas, técnicas, honradas, e que vão fazer valer aquilo que o Brasil espera, que é a responsabilização desse fascista, desse fascínora, desse cidadão que matou 700 mil pessoas. Eu até recebi uma mensagenzinha, porque ele perdeu por alguns milhões de votos, dizendo que ele agora sabe como 700 mil pessoas fazem diferença, que foram 700 mil mortos pela condução dele na pandemia. Esperemos. Abraço grande, querida. Um prazer falar com você. Você tem que ir, né? É uma pena que eu teria outras perguntas, principalmente sobre o que a gente pode fazer para recuperar e punir esse diretor da Polícia Rodoviária Federal que insuflou. Isso já está posto. Eu tenho que sair agora, mas eu digo o seguinte: o ministro Alexandre tem uma coerência constitucional, uma inteligência emocional e uma coragem enorme. Quem fez, seja esse diretor, seja outros, quem fez qualquer ato para desestabilizar a democracia no Brasil tem que ser punido. Desculpa, eu tenho que sair. Abraço. Tá ótimo. Agradeço a você, muito obrigado. Obrigado, e querido. Agradeço aos nossos telenautas também. Um beijo para vocês. Obrigada.